A gente chega na nossa quarta parte da série Game Changer, mudança de paradigmas no nosso jogo da vida, fé que muda a história. O Jarley falou de 3 rodadas, daí eu vou ter o privilégio de falar hoje uma e semana que vem a última, para a gente poder fechar a nossa série. Vamos orar ao Senhor e a gente entra nesse tema. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te engrandecemos o nome, porque é maravilhoso pertencer a Ti, é maravilhoso pertencer ao Teu reino, é maravilhoso poder estar na Tua casa com o Teu povo, bendizendo a Ti, engrandecendo a Ti, louvando, adorando ao Senhor. Pai, nesta hora que nós temos aqui, Senhor, este tempo reservado para meditar na Tua palavra e na forma como ela impacta as nossas vidas, na forma como ela transforma o nosso ser, na forma como ela nos traz salvação, Senhor, nós clamamos a Ti que o Senhor ministre em nossos corações aquele que é o Teu querer e propósito para cada um de nós nessa manhã. Senhor, nós todos temos necessidades, as nossas necessidades são diferentes, mas é por causa disso, Senhor, que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ministre para cada um de nós de forma específica aquele que é o Teu querer. Senhor, que eu seja aqui somente um vaso nas Tuas mãos que derrama das Tuas bênçãos sobre a vida do Teu povo. Senhor, que da minha boca saiam somente as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras. Senhor, para que o Teu povo seja edificado, para que esta igreja seja transformada. Senhor, nós clamamos a Ti não no nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador. O povo de Deus diz, amém. Amém. A gente vai meditar nessa manhã no livro de Josué. É um livro, eu gosto do livro de Josué, porque ele é um livro que apresenta para a gente contrastes. Contrastes de pessoas que, talvez numa visão humana e numa visão comum, não teriam nem a oportunidade, nem o privilégio, nem o direito de aparecer perante Deus em algumas situações, e Deus abre essas portas. Contraste daquilo que talvez eu, como ser humano, veria, observaria, contraste daquilo que, quando a gente bate os olhos, talvez em um ambiente todo preto e branco, tem alguma coisa que é colorida. Contraste daquilo que, quando nós olhamos nas nossas vidas no dia a dia, destaca. É um lençol branco pendurado num varal, eu acabei de chegar do Brasil, estou vi varal bastante, aqui a gente não vê varal, com a mancha preta no meio. Contraste, algo que destaca, algo que diferencia. O livro de Josué faz isso com a gente, nos mostra esses contrastes. E na realidade, uma das coisas que a gente vai perceber é que ao longo do livro, coisas mirabolantes acontecem com pessoas comuns. Estou abusando do meu capixabês, né? Mirabolante está no dicionário, tá, gente? Talvez a gente pudesse dizer, melhor do que mirabolante, a gente pudesse dizer que coisas maravilhosas acontece com pessoas comuns. Sabe por que é importante a gente dizer isso, a gente destacar que isso é um contraste? Coisas maravilhosas acontecendo com pessoas comuns, porque se a gente inverter essa frase, talvez seja o que a gente mais encontra, coisas comuns acontecendo com pessoas maravilhosas. Vocês são pessoas maravilhosas, mas talvez quando a gente olha as nossas vidas, a gente olha e vê, mas só acontece coisa comum comigo. Só acontece coisa comum. E quando coisas maravilhosas acontecem com pessoas comuns, pessoas que contrastam quando a gente olha um panorama, o quadro pintado no preto e branco e se destaca num colorido, a gente descobre que tem algo diferente aí. E o que a gente vai descobrir, no que a gente vai olhar, na história que a gente vai ver, é justamente a fé que muda a história. A fé que muda a história, o game changer, o que muda o jogo, que é o divisor de águas, a coisa que faz a diferença. Repara como é que a história do livro começa dizendo para a gente assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e eu quero destacar isso aqui, não é à toa não, para realmente a gente prestar atenção. Moisés o quê? Servo do Senhor. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Para aqui, só pensa comigo o seguinte: a maioria das vezes, não quer dizer que é tudo não, na maioria das vezes, o ser humano não gosta da ideia de ser auxiliar. Ninguém gosta muito da ideia de ser auxiliar. O que você faz? Não, eu sou auxiliar. Esse negócio não soa muito bem. Ninguém gosta de ser muito auxiliar. Eu sou auxiliar no meu serviço, eu sou ajudante no meu trabalho. Mas uma coisa que eu gosto de pensar em relação a auxiliar, em relação a ajudante, é que auxiliar, ajudante, é um dos nomes
que Deus tem para nós, do Espírito que mora dentro da gente, que é o Espírito de Deus. Que Ele é o nosso auxiliar, Ele é o que veio para nos ajudar, o que veio para nos consertar, o que veio para nos preservar. Mas se você olha de uma forma bem humana, Moisés, servo do Senhor. Josué, auxiliar de Moisés. Numa forma bem humana, bem comum. Quem é mais importante aí nessa história? Moisés é mais importante quando a gente olha de uma forma comum, quando a gente olha para a história. E eu quero que você guarde essa informação, porque isso vai ser importante para a gente. Disse quem a Josué? O texto fala para a gente aqui. Disse o Senhor a Josué. A história continua e olha o que o Senhor fala para Josué então. Meu servo Moisés está morto. No primeiro verso, o escritor do livro está apresentando Moisés, servo do Senhor. Agora quem está dizendo que Moisés é servo do Senhor é o próprio Deus. Eu falar que eu sou servo do Senhor é uma coisa. O Senhor olhar e falar assim, fulano, o meu servo é uma outra história. O Senhor olhar e falar, fulano, coloca seu nome aí nessa lacuna. Fulana, fulano, meu servo. A gente pode abrir a boca, a gente abre a boca e fala, eu sou servo do Senhor, eu sirvo ao Senhor. Mas Deus, quando olha para você e para mim mesmo, Ele olha e fala para a gente, meu nome, servo, meu servo. É importante isso. Moisés, ou meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra. A terra o quê? Que eu estou para dar aos israelitas. Guarda essa informação também. Baseado nesse verso, eles já ganharam a terra, sim ou não? Baseado nesse verso, não. O Senhor fala com eles, eu estou para dar a terra. Eu estou para dar a terra. Deixa eu colocar vocês na posição que Josué está ali. Eles acabaram de chegar diante da terra, que era a terra prometida. Eles aí é o povo de Israel, saindo do Egito, guiado por Moisés. 40 anos eles peregrinaram no deserto. Todas as pessoas, os guerreiros, de uma forma especial, que saíram do Egito, morreram no meio do caminho. Porque Deus falou com eles, vocês não vão entrar nessa terra porque vocês não fizeram conforme. Criou toda uma nova geração, daí os 40 anos que eles passam naquele deserto. Josué está ali com esse povo, Moisés morreu porque também não pôde entrar na terra, porque ele não fez conforme Deus tinha falado com ele. Eles estão ali, eles estão diante da divisão de terras, pode-se dizer assim, o Rio Jordão, eles estão diante do Rio Jordão. Vão atravessar o rio e Deus fala com eles, eu estou para dar essa terra a vocês. Se a gente pegasse esses dois personagens que a gente já viu aí até agora, Moisés e Josué, seria mais do que lições para a gente de fé que muda a história. Talvez eu quase que vá fazer um paralelo usando de uma forma bem especial Josué nessa história, mas Josué não é a pessoa, Moisés não é a pessoa que eu gostaria que a gente usasse nesta manhã. É nesse contexto que vai entrar para a gente a pessoa da nossa história, que mais é um contraste. Uma pessoa chamada Raabe. Se Moisés é apresentado nesse livro, no início do livro, primeiro verso do livro, Moisés o quê? Servo do Senhor. Deus fala, Moisés, o meu servo. Num contraste, num lençol branco pendurado no varal com a mancha preta, Raabe aparece. Raabe tem uma situação que contrasta na vida dela e uma situação que, na Bíblia inteira, ela é conhecida como a prostituta. Uau! Pensa bem, coloca na história, pensa você na história, o que é melhor você ser reconhecido? Fulano, vírgula, servo do Senhor, ou fulana, vírgula, a prostituta? Em diversas situações, em diversos lugares, o nome de Raabe vai aparecer no livro de Josué. Na sua maioria, venha vinculado, anexado ao nome dela, a prostituta. Outros livros da Bíblia vão mencionar a respeito de Raabe. E o que eles falam a respeito dela? A prostituta. A reputação dela está vindo acompanhada de tudo o que a pobre coitada da mulher vai fazer. Raabe, a prostituta. A história toda é que Josué está ali na beira daquele rio, estão preparando para poder entrar, eles não sabem o que vai acontecer, eles nunca tinham andado para aquele território. Josué faz o seguinte, ele pega 2 rapazes e manda esses 2 rapazes fazer uma espionagem na terra. Vão lá e espiem toda a terra, de uma forma muito especial, um lugar chamado Jericó, uma cidade fortificada, com muros altos, com uma estrutura de governo bem preparada, com um rei, toda uma estrutura bem preparada. Josué fala com eles, espia a terra. Esses 2 rapazes vão,
Joséfo, um dos historiadores do primeiro século, uma das coisas que ele fala, e é interessante, ele diz que Raabe, ela era dona de uma hospedaria. Ele não fala se ela ganhava dinheiro de alguma outra forma, mas a gente tem essa informação da Bíblia, de ponta a ponta, em todo lugar que aparece Raabe, que ela era uma prostituta. Eu não sei o que mais que acontecia na casa de Raabe, se era mais do que uma hospedaria, e vou deixar a imaginação de vocês flutuar. Os dois rapazes chegam na terra, e para qual lugar que eles vão? Para a casa de Raabe. Não me pergunta por quê, se tinha placa indicando hospedaria, ou não sei o que eles foram fazer lá. A Bíblia não conta para a gente o que eles foram fazer lá. Mas eles chegam, a notícia espalha, o rei de Jericó fica sabendo, tem gente aqui para poder espionar a terra. Ele manda pessoas na casa de Raabe e fala, Raabe, manda essa turma que está na sua casa embora. Eles são espiões. Raabe agora, ela entra e ela conta uma mentira, na realidade. Olha como é que ela começa, capítulo 2, verso 4. Ela fala com os homens que foram lá. É verdade que os homens vieram a mim. E era verdade mesmo, os homens foram lá. A Bíblia conta isso. Mas eu não sabia de onde tinha vindo. É mentira dela. Vocês vão saber daqui a pouco. É mentira dela. Eu não sabia de onde tinha vindo. Se você acha que a mentira está boa aí, a mentira aumenta. Olha o que ela continua dizendo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Mentira. Você vai ver o que aconteceu. Eles partiram. Não sei por onde foram. Mentira de novo. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Alguém que aparece na história, mentindo para o seu próprio povo, é alguém que vai apresentar a fé que muda a história. Estranho, né? Estranho. Olha o que na verdade acontece, o que o texto diz para a gente que acontece com os homens. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Mentirosa, prostituta. Você coloca os outros adjetivos que você quiser colocar para ela. Uma coisa que eu acho interessante, e eu acredito que vale a pena, a gente gosta, eu gosto, da história de Raabe, porque ela aparece em diversos outros lugares na Bíblia, mas esse fato de que ela aparece na história contando uma mentira, ninguém gosta muito de abordar. Mas eu acredito que é necessário que a gente aborde. Sabe por quê? Porque tem muita gente se perguntando e céticos criticando, porque a pergunta é a seguinte, será que Deus apoia a mentira? E eu gosto de abordar esse pensamento e pensar nisso. Raabe aparece na história dentro de uma mentira, e toda a situação que a gente poderia parar e pensar, a situação é a seguinte, nesse momento da história, Raabe não conhece o Senhor, Raabe não tem o Senhor como Deus, Raabe não é parte do povo de Deus, ela é parte do povo comum, e honestamente, parte do povo comum é assim que o povo comum vive, faz negócio com mentira, se dão bem à base de mentira. O povo que é chamado povo de Deus não vive assim, amém? A gente não faz negócio com base em mentira, a gente não tem lucro com base em mentira, amém? Segunda-feira vai chegar. Segunda-feira vai chegar, e a gente que se chama povo de Deus, o que você vai falar para o seu chefe se você perder a hora amanhã? Eu garrei no trânsito, dormi demais, fala isso, dormi demais, fiquei cansado, porque comi demais no churrasco. Crente não bebe, mas come a beça, né? E uns bebem também, mas não tem problema. Come a beça. Será que Deus apoia a mentira? Os céticos entram na história para poder dizer, uma das pessoas que é mais citada na Bíblia é uma pessoa que apresenta na história contando uma mentira. Honestamente, nós temos uma coisa, e a gente gosta disso, chamada livre-arbítrio. O ser humano tem isso. Você pode escolher o que você quiser escolher, mas enquanto você estiver sob o domínio do pecado na sua vida, as suas escolhas vão ser todas escolhas más. Todas as escolhas que o ser humano faz, distante de Deus, são escolhas mentirosas, são escolhas de enganação, são escolhas que não vão trazer o bem. Talvez traga o bem momentâneo, mas não o bem eterno. Porque é só Deus que tem condição de dar esse bem eterno. Mas a fé que muda a história, ela vai entrar em ação agora. Olha o que Raabe fala com os homens, depois dela contar mentira para o pessoal que foi lá. Ela falou, sei que o Senhor fez o quê? Peraí. Vocês guardaram parte do texto que a gente falou até agora. Foi Deus que tinha falado, a terra que eu vou dar para vocês. Raabe, a prostituta, mentirosa, fala, o Senhor fez o quê?
Raabe está apresentando mais fé do que a própria palavra de Deus está mostrando, que Deus está dizendo que Ele ia dar, e ela fala, o Senhor já deu essa terra para vocês. Vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Eu vou dizer para vocês, se isso aqui não é a definição clássica de fé, eu já esqueci o que é fé. Ela não viu, não aconteceu, e ela fala, o Senhor já fez o quê? O Senhor deu para vocês. O Senhor deu essa terra para vocês. Olha o que a definição de fé, Hebreus 11, verso 1 fala. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova da que não vemos. Isso é o que ela está apresentando. Uma fé que vai mudar a história, e não vai mudar só a história dela, vai mudar a história de todo um povo. Vai mudar toda a história de um povo. Alguém que apresenta na história, começando com adjetivos que talvez a gente não gostaria que se falasse da mãe da gente na rua. Adjetivos que talvez não gostaria que usasse para as filhas da gente. Adjetivo que, se você é homem, você não gostaria de casar com a mulher que tivesse. Mas se você é mulher, não gostaria de carregar anexado ao seu nome. Uma mentirosa. Que agora vai apresentar, e já começa a apresentar, uma fé que muda a história. Volta para o texto, Raabe faz um acordo com os homens, pede um juramento, e ela faz o seguinte, jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa, olha como ela agora já tem confiança no Senhor, jura-me por quem? Pelo Senhor, por Deus, Senhor conhece maiúsculo, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Ela continua dizendo, dei-me um sinal seguro, de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, de tudo o que lhes pertence. Ela fala uma frase interessante, livrem-nos da morte. A gente, se parar para pensar, só ler a linha, você vai ficar só nessa frase mesmo, mas se você ler nas entrelinhas, livrem-nos da morte, essa é a definição clássica de salvação. A gente prega salvação na igreja, mas raramente as pessoas param para poder pensar, salvação de quê? Que salvação? O que é salvação? Na realidade, o que a gente prega de salvação, que só existe em Jesus Cristo, é o livramento do pecado e todas as suas consequências. E a consequência mais grave do pecado é morte. E morte é sinônimo de separação de Deus. O que Raabe pede para eles? Salva-nos. Salva-nos. Livrem-nos da morte. Os espias, eles vão chegar, eles vão conversar com ela, e eles falam que é o seguinte, a gente faz isso com você sim. A gente vai preservar a sua vida, a gente vai preservar a vida dos seus parentes, a gente vai preservar o seu pai, sua mãe, seus bens, mas vocês vão ter que fazer uma coisa, vem todo mundo para sua casa. Todo mundo vai ter que estar na sua casa. Ela morava em cima dos muros da cidade. Vocês vão ter que estar, coloca uma fita vermelha na sua casa, para os soldados que chegarem aqui, eles vão saber que essa casa está marcada. E nós vamos preservar a sua vida. Se você não colocar essa fita vermelha, nosso acordo com você acabou. Se alguém não estiver na sua casa, nosso acordo com ele acabou, a vida deles vai ser responsabilidade deles mesmos. Os espias saem daquela casa, Raabe coloca a fita vermelha na casa, fé. Fé que vai mudar a história. Fé que vai transformar uma história. E ela não só faz isso, mas ela desce aqueles espias pelos muros da cidade e fala com eles, faz o seguinte, vocês se escondem nas montanhas por 3 dias, que vai dar tempo dos seus perseguidores voltarem, não encontrarem vocês, eles ficam escondidos, as pessoas voltam, não encontram os 2 rapazes e espiões, esses rapazes voltam, e quando eles saem de lá, realmente eles não são pegos, eles chegam de volta a Josué, e quando eles chegam de volta a Josué, olha o que eles falam, disseram a Josué, sem dúvida, olha só, sem dúvida, o Senhor entregou a terra nas nossas mãos. Mas quem foi que passou essa informação para eles, se não foi Raabe, dizendo que o povo estava tremendo de medo, que o povo estava derretendo de medo, porque eles já tinham conhecido a história. Raabe, aliás, fala com eles o seguinte, nós conhecemos a história de como vocês destruíram os reis que se apresentaram contra vocês, como a água se abriu para vocês poderem passar em seco, como Deus fez grandes maravilhas, nós estamos morrendo de medo, porque a gente já sabe que o Senhor já deu essa terra. Mas uma coisa que acontece é o seguinte, Josué, nesse meio de tempo, ele continuava sendo auxiliar. Não muda nada na história de Josué até agora. Ele continuava apresentando como o auxiliar de Moisés. Imagina vocês, trocou o seu chefe no serviço.
O chefe novo passa um aperto danado no serviço, porque se ele chega depois de algumas pessoas que já estão trabalhando ali, o que acontece? As pessoas conhecem o serviço, sabem os trabalhos, e eles todos tentam fazer o chefe de bobo. Ou você nunca fez isso com um novo chefe? Tenta fazer o chefe de bobo, ele vai dançar aqui comigo, ela não vai saber como é que funciona, não sabe onde guarda isso, não sabe onde guarda. Eu tenho todas as coisas aqui nesse serviço. Se não for por mim, eles estão totalmente perdidos. Já viu as pessoas que falam assim, né? Até ser mandado embora do serviço, né? Pelo novo chefe. Josué é o novo chefe, ele não sabe de todos os trâmites, mas olha o que acontece, eles estão ali, prontinhos agora, os espias chegaram e falaram, a terra é nossa, Senhor, o Josué, o Senhor já deu a terra para nós, a terra é nossa, a gente pode ir e a gente vai entrar na terra, a gente vai invadir tudo, está todo mundo morrendo de medo, eles estão lá, prontinhos para atravessar o rio, e olha o que Deus fala com Josué, o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo, à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Josué, ele dá toda uma ordem para o povo tinha um baú, que a gente carinhosamente chama de arca, um baú de Deus, que eles guardavam algumas coisas bem especiais ali dentro, e esse baú, essa arca, era a representação física da presença de Deus com o povo de Israel. Onde eles iam, batalhas que eles iam lutar, eles carregavam essa arca, eles carregavam esse baú, levavam, estava à frente. Um monte de detalhes, um monte de cerimoniais, tinham pessoas especiais para poder carregar essa arca, não era qualquer um. Aliás, uma ocasião que um qualquer um resolveu colocar a mão na arca, morreu, só porque estava tentando ajudar, porque ela estava sendo carregada numa carroça, né? E a carroça balançou, o negócio começou a cair, os camaradas pensaram que eles pudessem ajudar a Deus, e quando eles colocaram a mão, eles morreram. A arca de Deus está ali, estão preparados, Josué recebe palavras de Deus, ele faz o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, vocês deixem o povo todo, deixem eles, 40 mil soldados preparados para a batalha, vocês deixam a arca aí na frente, vocês não conhecem esse caminho. Quando essa turma chegar, a turma que carregava parte dos levitas, né, quando essa turma pisar na água, a água vai abrir, vocês vão passar em seco. Isso acontece, a Bíblia diz nesse texto de Josué, que durante aquela época, era a época de colheita, o rio Jordão transbordava nas duas bordas, transbordava para todos os lados, grande, muita água, e isso é exatamente assim acontece. Exatamente assim acontece. O povo passa seco, eles ficam transbordantes, porque Deus faz um grande milagre, e porque o Senhor faz esse grande milagre, olha o que acontece. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. Eles o respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado Moisés. Talvez a gente pudesse fazer um paralelo, eu falei que vocês queriam fazer. Josué é alguém que apresenta aqui uma fé fora do comum também. Alguém que apresenta confiança em Deus, alguém que faz um acordo com o Senhor, alguém que vive diante de um acordo com o Senhor. Eles atravessam, eles chegam na terra, um monte de coisas vai acontecer nesse meio de tempo aí de capítulos 3, 4 e 5 do livro de Josué, mas tem uma parte dessa história que ela me faz ficar pensativo, é o verso 13 do capítulo 5, fala o seguinte, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Eu acho isso no mínimo curioso. Imagine você tem 40 mil soldados preparados, você vê um homem, e você descobre que aquele homem não pertence ao seu próprio povo, e você não sabe, esse sujeito está para poder lutar junto com a gente ou contra a gente. E a gente vai descobrir no próximo verso, que daqui a pouquinho eu vou ler para vocês, algumas coisas a respeito deste homem, mas eu queria parar e fazer uma pergunta para você. Quando você está andando com o povo, e a gente anda com o povo no dia a dia das nossas vidas, você se destaca porque você é diferente das outras pessoas que estão ali, no seu trabalho, na sua escola? O que causa, ou o que provoca que você seja exatamente igual a todo mundo, que não causa diferença nenhuma, ou alguém que causa algo de destaque? Josué faz essa pergunta e o homem responde para eles, nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa, comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou, que mensagem
o meu Senhor tem para o seu servo. Pausa de novo aqui. Um homem que você nunca viu quem é. Você está preparado para lutar uma batalha, agora ele está com a espada na mão, desembainhada, e você se prostra na beirada dele, com o rosto em terra, com o pescoço à vista. Ou você sabe que esse sujeito é de fato alguém de Deus, ou então o risco que você está correndo é tremendo. O que faz você, coloca o seu nome aí na lacuna, ser reconhecido como alguém de Deus, que outras pessoas poderiam arriscar o pescoço na sua beira? O que faz você ser destacado ou destacada e percebido como alguém de Deus, que outras pessoas terão a coragem de colocar o pescoço a risco na sua beira? De fato, esse homem era alguém de Deus, ele tem palavras de Deus, e Josué vai receber todas as instruções detalhadas, porque Deus dá instruções detalhadas, e vale a pena nós lembrarmos nessa manhã que Deus dá instruções detalhadas para você e para mim. Porque Deus quer que nós sejamos pessoas que vão viver com uma fé que vai mudar a história, não só a nossa própria história, mas a história de todos quantos se encontrarem conosco. Todos quantos estiverem conosco. Todos quantos tiverem a oportunidade de participar conosco. Deus é um Deus que dá instruções detalhadas, é por isso que nós temos um livro chamado A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos dá instruções detalhadas de como eu e você podemos viver uma vida que vai transformar história, uma fé que vai mudar a história, que vai ser de fato um divisor de águas, que vai ser de fato um game changer. O homem dá instruções para Josué, e o homem fala com ele o seguinte: Josué, vocês vão entrar, vocês vão ficar em volta da cidade, você vai pegar esse pessoal com esse baú, com essa arca, vocês vão dar durante 7 dias uma volta pela cidade, e vocês vão andar, ninguém grita grito de guerra, os homens vão tocar as cornetas, os trompetes, nas trompetas, a gente normalmente fala no termo bíblico, eles vão tocar essas trombetas, esses trompetes, e vocês não gritem grito de guerra. E todos os dias eles começaram. Primeiro dia, dá todo mundo uma volta, marchando em volta daquela cidade, em volta das muralhas da cidade. Eu imagino o pessoal lá dentro, se eles já estavam com medo antes do povo chegar, agora esse povo rodando, tocando esse troço barulhento, ninguém grita. Uma volta num dia, segundo dia outra volta, toca trombeta, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. No sétimo dia, o texto bíblico diz para a gente, no sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes, porque foi isso que Deus tinha falado com eles. Foi isso que o homem deu a mensagem para Josué. No sétimo dia, vocês vão rodar a cidade 7 vezes. Vocês vão rodar em volta do muro da cidade 7 vezes. Continuando, o texto fala, quando chegou a 7ª vez, na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Muito bom, Josué. Raabe já sabia disso antes. Já tinha falado, o Senhor já entregou, o Senhor já entregou, o Senhor já entregou. Nós estamos morrendo de medo porque Raabe já sabia dessa história. Raabe já conhecia essa história, mesmo antes de ela acontecer, porque ela apresentou uma fé, que era uma fé que ia transformar a história. E a fé que muda a história entra em ação novamente aqui, e o texto diz, Josué 6, verso 17, a cidade... A cidade, falava Josué, a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente o quê? Oh, tristeza que me dá de ler todas as vezes o nome dessa mulher com esse adjetivo anexado. Somente a prostituta Raabe, todos os que estão com ela em sua casa serão poupados. Pois ela fez o quê? Escondeu os espiões que enviamos. Josué fala isso. Olha a fé dessa mulher, ela escondeu aqueles homens. A história dela começou com a mentira, se você se lembra. E a realidade é que sempre que a fé está envolvida, coisas maravilhosas acontecem com pessoas comuns.
Somente Raabe vai ser protegida porque ela apresentou confiança que nós iríamos conquistar essa terra. Ela apresentou confiança. A vida de Raabe, o texto continua dizendo que a vida de Raabe vai ser poupada, e ela diz o seguinte: Josué poupou, olha de novo, a prostituta Raabe, a sua família, todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Aí você fala, mas até hoje? Quando o texto foi escrito. Quando o texto, de uma certa forma, eu vou dizer para vocês, essa informação é verdade até hoje. Com essa mesma expressão, Raabe foi poupada, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Essa mesma expressão, a Bíblia apresenta para a gente num lugar muito especial. Na carta aos Hebreus, lá onde a gente leu agora há pouco a definição de fé, no capítulo 11, verso 1, aparece um monte de nomes de pessoas ali. Começa lá com uma das primeiras pessoas do mundo, Abel, irmão de Caim, filhos de Adão, e a forma como Abel apresentou uma fé diferenciada. Passa por todas as Noé, passa por Noé, passa por um monte de gente, passa por Abraão, passa por mais um monte de gente, passa por Moisés. Mas sabe o que é interessante? Josué não aparece nessa lista por nome. E o texto só fala o seguinte: pela fé, os muros de Jericó caíram. Mas o verso seguinte diz o seguinte, que pela fé, a Raabe, a prostituta, foi salva. Pela fé, essa mulher que é um contraste nesse livro, que eu e você talvez não daríamos nada por ela, porque a gente não dá nada para alguém que tem esse mesmo adjetivo na rua de hoje. Pela fé, Raabe, a prostituta, os textos mais tradicionais falam a meretriz. E talvez agora só que você foi descobrir que a música do Martinho da Vila falava, né? Martinho Meretriz. Se você não conhece essas músicas, não preocupa não. Pela fé, Raabe foi salva. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, foi salva. Mas sabe onde mais aparece a história de Raabe? Porque alguém que apresentou a fé, e talvez se você pensasse que a mentira dela não teve consequência, ela morou com o povo de Israel pelo resto da vida, o tempo inteiro, talvez essa foi a consequência para ela. O outro lugar que Raabe apresenta, o nome dela apresenta, e é um dos poucos que o nome dela é apresentado na Bíblia, sem esse adjetivo, a prostituta, anexado o nome dela, é no lugar talvez mais especial que alguém poderia ter aparecido, no lugar talvez mais especial que talvez uma mulher pudesse ter aparecido. O Evangelho de Mateus mostra isso, capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Quando Mateus começa a narrar e mostrando a árvore genealógica de Jesus Cristo, sabe quem está lá? Raabe. Na árvore genealógica de Jesus Cristo. Não é comum na Bíblia, não tem nenhum outro lugar que nome de mulheres apareçam nas árvores genealógicas, que a gente comumente chama na Bíblia de genealogia. Não aparece nome de mulheres, com exceção da genealogia de Jesus Cristo, que aparece 4 mulheres por nome e uma ela citada. Todas as 5 de reputação duvidosa, incluindo Maria. Porque para nós é fácil, a gente olha Maria, a gente vê a vida santa que ela levou, uma mocinha que foi escolhida para ser mãe do Salvador Jesus Cristo, nascimento virginal, concebido pelo Espírito Santo. Para nós é fácil isso aí. A gente lê a Bíblia, a gente crê na Bíblia, a gente conhece a história. Eu sempre penso a mesma coisa: convença os primos de Maria, que a prima apareceu grávida, foi do Espírito Santo. Se a sua prima aparecesse grávida em casa e falasse que é do Espírito Santo, o que você ia falar? Por que a gente acha que com Maria seria diferente? Talvez os próprios pais, o noivo. As 5 mulheres que aparecem, reputação duvidosa. Aparece Tamar, uma mulher que teve um filho do sogro, numa história das mais confusas que aparece na Bíblia. Né? Aparece Ruth, que era uma estrangeira, e estrangeiros não tinham lugar entre o povo de Israel. Moabita ainda por cima, de um lugar que o povo era inimigo do povo de Israel. Aparece Raabe, que era uma prostituta. Aparece Batseba, que essa não é citada por nome, só fala que Davi teve daquela que tinha sido mulher de um outro homem chamado Urias. Foi mãe de Salomão.
Mulheres estranhas, talvez a gente pudesse dizer. Mas sabe o que é interessante? E vale a pena a gente parar para pensar? Que na história de Deus, tem sempre um lugar para quem escolhe fazer um bom uso da fé. Na história que Deus está escrevendo, tem um lugar para o seu nome. Para o seu nome. Se você decidiu usar a fé que muda a história. Não importa onde, como e a forma como a sua história começa. Se você decidiu escolher a fé que salva, a fé que transforma, a fé que livra da morte. Se você escolher usar essa fé, tem um lugar para o seu nome na história de Deus. O melhor lugar que tem para o nome de alguém na história de Deus, a palavra de Deus fala, o livro do Apocalipse fala isso de uma forma tão linda. Um livro que ele chama de livro da vida. Todos que são achados com seus nomes registrados neste livro são salvos por Jesus Cristo. Que o seu nome esteja registrado nesse livro, amém? Amém, porque você já decidiu confiar na fé, em depositar sua fé em Jesus Cristo, que é a fé que é capaz de mudar a sua história. Amém? Amém. Que Deus impacte os nossos corações e não importa qual seja a forma que a minha e a sua história começou. O que importa é o que nós decidimos fazer e como nós decidimos confiar em Deus. Porque se eu confiar em Deus, se você confiar em Deus, essa fé é capaz de mudar a nossa história. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez.